Como que eu faço para saber se a silagem está de boa qualidade? Gente, nós temos duas coisas para observar nessa pergunta, tá? Essa pergunta pode ser direcionada para duas etapas tanto da confecção da silagem quanto da abertura da silagem. Então temos que tomar muito cuidado nesse ponto aí. Como saber se a silagem está boa para ensilar ou como saber se a silagem já está boa lá no silo para poder tirar ela? Vamos falar um pouquinho dos dois aqui, né? Para ensilar, a gente precisa de dois fatores principais aqui. Em primeiro lugar, a silagem precisa estar em torno de 35 a 38% de matéria seca. Neto, mas como que eu faço com uma silagem de capim? A silagem de capim aí já é mais complicado, porque precisa estar em torno de 25 de matéria seca. O ideal é se tivesse em torno de 35. Só que 35 numa silagem de capim é um capim extremamente passado, seco, duro e complicado de mexer. E não tem máquina que corta capim com matéria seca tão alta assim, tá? Então isso serve para silagem de milho e silagem de sorgo. Então, em primeiro lugar, 35 a 38% de matéria seca, tá? Geralmente na planta é um pouco menos de matéria seca, porque ela vai subir um pouquinho por causa do churume que desce da silagem. Segundo ponto que eu tenho que observar nessa silagem, para saber se ela tá de boa qualidade para eu poder ensilar ou não. Partículas em torno de 2 a 3 centímetros de tamanho, tá bom? Então regular a máquina que vai cortar esse material, essa silagem, tá? Já vai cortar o milho, vai cortar o sorgo, precisa estar com um corte uniforme, tá bom? Se possível, passa uma peneira de Penn State ou chama um profissional, um nutricionista para passar uma peneira na silagem para ver se ela tá nas proporções corretas, tá bom? A gente precisa ter boas proporções para essa silagem. Acima de 45% e abaixo de 65%, 70% tem que estar nas peneiras intermediárias para dar boa ruminação para os animais. Não lembro os valores certinho aqui agora. Tá bom? Esses são os dois fatores principais para ensilar. Por quê? Se a matéria seca estiver boa, o tamanho de partícula estiver bom, a compactação vai ser de boa qualidade. Tá bom? É o principal motivo. Você tem boa compactação, você tem boa fermentação. A chance da fermentação ser de boa qualidade é muito grande. Neto, qual o momento que eu sei que a silagem tá boa para eu já poder começar a tirar ela? Se a silagem foi bem compactada, se ela foi bem formada, bacaninha, gente, vocês vão observar a partir de 60 dias de material ensilado. Eu acabei de visitar um confinamento com 30 dias de silagem e eles já vão abrir. A chance de dar contaminação, não vou nem dizer contaminação, é a forma de dizer contaminação, né? Mas vai entrar oxigênio ali dentro, tá? E vai entrar com muito mais facilidade, porque o ácido ainda não tomou conta da silagem como um todo, não estabilizou ainda o pH, e o oxigênio vai fazer um efeito muito mais catastrófico nessa silagem do que se fosse uma silagem a partir de 60 dias. O ideal é mais ainda do que 60 dias, é você ensilar bem antes, né? Então temos que tomar bastante cuidado com isso. Silagem tem que estar no momento certo, você vai abrir ela, você vai sentir um cheiro agradável. Quem conhece silagem sabe o que é um cheiro agradável de silagem, não vai sentir aquele cheiro de podre, aquele cheiro de azedo, tá bom? Tem que tomar cuidado para não sentir muito forte esse cheiro. Tá? E aí tem vários outros fatores aí. Quando a gente tira ela de dentro do silo também, é interessante passar na peneira, caso você não passou lá atrás, né? Caso você não passou a peneira lá no início, você passa ela depois. Então tem várias coisas para tomar cuidado, falei algumas delas aqui. Lá dentro da escola nós temos 2 aulas falando de qualidade de silagem, tá? Então são 2 horas falando sobre isso, tem muita coisa para falar. E eu também vou trazer o professor Rafael Reis para falar só de silagem de milho, tá? O cara é crânio, o cara falou agora no encontro de confinadores da Scott Consultoria. Eu vou trazer ele para ele poder conversar com a gente sobre silagem de milho. O cara é fantástico, o cara é muito bom mesmo, tá bom? E silagem é excelente para o período da seca, para a gente ter boas estratégias de trabalhar o período da seca, para a gente ter uma estabilidade, uma continuidade na nutrição dos animais durante o período da seca. Então, por isso que eu acho importante a gente utilizar a silagem de forma correta.